O nosso tema, então, a partir de agora, é Mulheres segundo o Coração de Deus. E nosso texto base de hoje está em Lucas 7, de 37 a 50, que fala exatamente de um trecho desse cântico que nós acabamos de ouvir. Lembra que ele fala, eu quebro meu vaso aos teus pés? O texto nosso base de hoje é sobre uma mulher chamada de pecadora pelos discípulos que ali estavam, mas que ungiu os pés de Jesus. Vamos ler então. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Prestem atenção que o fariseu não falou em voz alta. O texto diz que ele falou consigo mesmo. E Jesus respondeu ao fariseu: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O cântico disse: o meu vaso eu quero quebrar, né, aos teus pés. Fazendo menção, apontando para essa mulher que era reconhecida como pecadora e, portanto, ela era tida como indigna de ocupar um lugar ali naquele local onde Jesus estava tomando a refeição. Mas Jesus, ao invés de repeli-la, ele acolhe, porque ele reconhece a constrição daquela mulher, a contrição daquela mulher, o derramar diante, né, de Jesus. Vejam que ela chorou, né? Ela, aos seus pés, chorou e diz que regava os pés de Jesus com as lágrimas. Então era um pranto, né? Porque ela regava com as lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. E também derramou o perfume. Vejam que era uma postura de uma mulher que foi acolhida por Jesus num ambiente público e ele usou o comportamento daquela mulher, o derramar daquela mulher, para ensinar aquele fariseu. Então, nós podemos reconhecer nesta mulher uma mulher segundo o coração de Deus. Pecadora? Todos nós somos, né? E aquele fariseu apontou apenas o pecado. Mas Jesus viu naquela mulher uma pecadora que necessitava de perdão, mas que estava ali, se derramando aos seus pés.
e reconheceu nessa mulher uma mulher segundo o coração de Deus. Então, ao longo dos nossos estudos, a partir de agora, nós vamos estudar a vida de várias mulheres, essa será uma delas, né? Para perceber como é que, inspirada na vida dessas mulheres e de como Deus transformou a vida dessas mulheres, nós também possamos ser transformadas pelo mesmo Deus, que continua o mesmo. Nós vimos lá nos atributos, né, que o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e o será para sempre. Então, esse mesmo Jesus que acolheu essa mulher, que perdoou os pecados desta mulher, que se derramou diante dele. Lembra que no último estudo, nós terminamos dizendo exatamente isso, que Deus é tão misericordioso que ele disciplina, mas ele nos chama também ao arrependimento, à contrição, a esse derramar do coração diante do Senhor. E qual foi o resultado disso? Ele disse que a tua fé te salvou. Vai em paz. E disse no 48, perdoados são os teus pecados. Então, uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que se derrama, que se reconhece pecadora, não precisa ninguém apontar, ela se reconhece pecadora, ela tem consciência de que é pecadora, mas que pode ser perdoada através do sangue de Jesus. Uma mulher segundo o coração de Deus, ela busca exercitar esta fé que o Senhor Jesus aponta no versículo 50. Nós vimos também nos estudos anteriores, desde a primeira fase, em Provérbios 31:30, que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, nós vimos que a mulher temente a Deus, ela precisa buscar ter esse temor. Por quê? Porque nós vimos também que o temor é o princípio da sabedoria. E nós precisamos da sabedoria, nós precisamos do discernimento, se nós queremos ser mulheres segundo o coração de Deus. A Bíblia toda nos aponta para o fato de que a mulher é portadora da imagem de Deus. Desde lá de começo, né? Desde Gênesis, nós aprendemos aqui nos estudos que nós somos criadas por Deus para refletir a glória dele. Então, nós somos portadoras da imagem. A imagem foi distorcida pelo pecado, mas ela pode ir sendo reconstruída à medida que nós caminhamos no nosso processo de santificação. A mulher, na Bíblia, ela desempenha vários papéis importantes em várias narrativas, né? Ela é reconhecida como parceira, ela é companheira do esposo. Aliás, um dos motivos pelos quais Deus a criou foi para que o homem não estivesse só. Nós vimos isso já em Gênesis, né? Deus ordenou também que os filhos honrem pai e mãe. Ele não ordenou apenas que os filhos honrem os pais, o pai, mas ordenou que honre pai e mãe. Então, hoje nós vamos desconstruir uma falácia que há de que a palavra de Deus coloca a mulher em patamar inferior. Isso é uma mentira que o inimigo tenta colocar na nossa mente e que a cultura secular tenta colocar também na nossa mente para que nosso papel seja distorcido, para que nós mesmas não tenhamos consciência da nossa identidade. E talvez isso seja o maior problema da atualidade. Então, isso não é verdade, nós vamos ver hoje. Por que nós podemos estar seguras de que a Bíblia ela não desfaz ou desvaloriza a mulher ou o papel dela? Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver desde Eva, no próximo estudo, na próxima sexta-feira, nós vamos ver que desde Eva nós podemos perceber que mesmo diante da queda, nós vamos ver um Deus misericordioso que faz promessas para esta mulher e para a geração dela. E nós temos várias outras mulheres, né, que são citadas na Bíblia. Raabe, Ruth, Rebeca, Raabe e Sara, inclusive,
são mulheres que estão lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Uma galeria recheada de homens, nós temos lá Sara e Raabe. E nós vamos estudar ambas as mulheres, a Sara e a Raabe, na nossa sequência de estudos. Nós tivemos a oportunidade, no mês passado, de fazer aquela viagem para a Grécia e para a Turquia, conforme muitas de vocês sabem. E nós tivemos a oportunidade também de visitar as ruínas dos templos da deusa Diana e de aprender um pouco de história, né? E através da história, tanto da história da humanidade quanto da história da igreja, nós podemos aprender o significado real de muitas passagens, principalmente do apóstolo Paulo, né? Por quê? Porque havia uma cultura pagã dominada por homens, e esses homens consideravam as mulheres inferiores. Vejam que eu estou me referindo à cultura pagã. Eu não estou me referindo ao cristianismo, nem à igreja, tá? Estou me referindo à cultura pagã. Então, a religião pagã, ela incentivava a desvalorização da mulher. E a mitologia grega e romana, ela é recheada de deusas, né? Diana, Afrodite. E nós temos, até hoje, ruínas de templos que eram dedicados a deusas e eram servidos por prostitutas cultuais ou prostitutas sagradas. E as cerimônias religiosas pagãs eram verdadeiras ritos eróticos, né? Obscenos, recheados de orgias, bebidas, práticas homossexuais. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de conhecer o templo da deusa Diana, que fica num alto, muito alto, é difícil chegar até lá. E as prostitutas, elas raspavam a cabeça. As prostitutas cultuais, elas tinham a cabeça raspada. Lembram que o apóstolo Paulo orienta as mulheres de Corinto a usarem véu? Ele estava se dirigindo a prostitutas que se converteram, né? Só que a conversão ela é instantânea, mas o crescimento do cabelo não é. Então, ele orientava a que essas mulheres usassem o véu, porque a cabeça raspada era o emblema, o estigma das prostitutas sagradas. Compreenderam? Então, muitas delas ouviram a mensagem de Paulo e se converteram. E teve todo um processo, né? De crescer o cabelo, de mudar as vestimentas, porque antes elas serviam nesses templos, nesses ritos, né? Sexuais, obscenos, sob a justificativa de que estavam prestando culto a essas deusas. Então, o cristianismo, ele começou a influenciar a sociedade. Lembram que num dos vídeos, eu fiz o vídeo lá numa praça, funcionava o mercado, né, de Éfeso, e que Paulo impactou tanto, a mensagem do evangelho impactou tanto aquele lugar, que um comerciante lá incitou os outros e disse, olha, esse homem ele está atrapalhando o nosso comércio, porque eles vendiam objetos de ouro dessa deusa Diana, e Paulo pregava contra isso, né? Então, o cristianismo começou a influenciar aquela sociedade, que era muito permeada dessa cultura pagã, e com isso a posição da mulher ela começou a se desenvolver de forma considerável. Então, quando a gente lê um texto desse sem conhecer a história e o contexto histórico, nós tiramos conclusões equivocadas. Então, não eram os cristãos que consideravam a mulher inferior. Era a cultura pagã daquela época, né? E hoje não é muito diferente. Nós ainda temos vestígios e vestígios fortes disso. Várias mulheres, elas foram discípulas de Jesus. Vejam lá em Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, os 12 discípulos. Mas vejam o que diz o versículo 2, e prestem atenção. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena,
da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestava assistência com seus bens. Então, veja, Jesus andava de cidade em cidade e não eram apenas os discípulos que o acompanhavam. Mulheres também, ele cita Maria, Joana, Susana e muitas outras. Qual o objetivo dessa passagem? Mencionar o nome das mulheres e dizer ainda que muitas outras acompanhavam Jesus nas andanças dele, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. A Bíblia não elimina, não exclui e nem diminui. Pelo contrário, aquelas mulheres estavam caminhando junto com Jesus, junto com os discípulos. E Jesus incentivou o discipulado de mulheres. Vamos ver lá em Lucas 10, de 38 a 42. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Ouvir de Jesus, aos pés de Jesus, ser discipulada, conhecer a palavra. O nosso cântico também falou isso, né? Sobre estar aos pés de Jesus e escolher a boa parte. É claro que o serviço de hospitalidade de Marta era necessário. Jesus não estava eliminando isso. Ele estava apenas dizendo: olha, é necessário também parar, ouvir, aprender, ser discipulado. Quantas de nós, né? Eu, por muitas vezes, escuto Jesus dizendo: Estela, Estela, você está muito inquieta, muito preocupada com muitas coisas. Fica quieta, para, escuta, estuda. Quantas vezes, muitas vezes, a gente age como Marta, né? A gente se deixa afogar por tantas ocupações que nós temos, né? Muitas ocupações. Mas nós não podemos, mais uma vez, vejam que Jesus não está dizendo para sermos ociosas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós precisamos fazer essas coisas, mas nós precisamos parar e ter o nosso tempo devocional. Maria teve o privilégio de ouvir presencialmente ali com Jesus, né? Mas nós usufruímos desse privilégio também, porque ele está, nós já estudamos, Deus é onipresente, então ele está o tempo todo conosco. Nós podemos desfrutar disso, mas é necessário que nós busquemos cada vez mais momentos onde nós lemos a palavra, meditamos na palavra, oramos, porque ele está dizendo: Estela, Estela, você está muito inquieta, está muito preocupada, para, ouça de mim, meu fardo é leve. Uma outra coisa muito importante e que me chamou muito a atenção enquanto eu me preparava para este estudo é que a primeira revelação clara de Cristo como Messias por ele próprio foi para uma mulher, a mulher samaritana. Vejam, em João 4, 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Eu o sou, eu que falo contigo. Ele está dizendo para essa mulher samaritana: esse Messias que você está falando, sou eu que estou falando com você. Conseguem imaginar? A palavra de Deus não diz, mas conseguem imaginar
o impacto disso, o impacto dessa revelação de Jesus como sendo o Messias para essa mulher, o impacto disso na vida dela e provavelmente o impacto que essa revelação na vida dela produziu na vida de outras pessoas. E ele continua se revelando para nós, né? Ele continua dizendo: eu sou o Messias, eu sou aquele prometido que veio, morreu, mas ressuscitou para que você fosse salvo, para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele continua se revelando para nós, mulheres. Jesus sempre tratou as mulheres também com dignidade. Vejam Mateus 9, de 19 a 22. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Acho que a gente nunca tinha parado para pensar que na palavra de Deus tinha tantos episódios com mulheres e episódios fortes. Vejam esse trecho. Aquela mulher, ela tinha um problema sério, mas ela não falou com Jesus, ela apenas tocou a orla, a beiradinha da veste dele, né? E ela falou com ela mesma: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Olha a fé desta mulher. Uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que cria que se apenas tocasse na veste de Jesus, não era nem Jesus, seria curada. E Jesus percebeu e se voltou para ela. Veja que ele poderia ter continuado, mas ele se volta para ela. Ele olha, a palavra de Deus diz que ele voltando-se e vendo-a, ele viu aquela mulher. Isso é um tratamento com dignidade. Ele era Deus, ele era o próprio Deus. E ele se volta para essa mulher e diz: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E a palavra de Deus diz que ela ficou curada. Quantas de nós temos enfermidades físicas, emocionais, e nós podemos ter essa mesma postura, porque isso aqui é uma perspectiva de fé. É viver não pelo que você vê, mas pelo que você crê. Ela fez isso. O que é que ela via? A hemorragia constante na vida dela. Há muito tempo. A Bíblia diz 12 anos. É muito tempo. Mas ela viveu de acordo com o que ela cria. Ela cria que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. E foi. E mais do que isso, ela foi vista, ela foi olhada pelo Senhor Jesus. Nós precisamos ter esta mesma postura. Nós precisamos ser essa mulher segundo o coração de Deus, que vive pelo que crê. Não importa o tamanho da nossa dor, ela não é maior que Jesus. Ela não é maior que o olhar de Jesus para nós, dizendo: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Ele está nos chamando para essa postura. A mulher, que nós já vimos lá o nosso texto base, né? Eu vou só destacar algumas coisas porque ela vai ser objeto do nosso estudo. Eu gostaria de destacar, então, a gente já leu o texto, eu não vou ler novamente, que foi a mulher que foi reconhecida como pecadora, né? Nós precisamos destacar algumas posturas dela aqui. Ela estava aos pés de Jesus, prostrada, rendida aos pés de Jesus. E foi julgada por isso, né? Ela foi julgada pelo fato dela ser pecadora. Só que todos nós somos. Mas Jesus estava mais
preocupado com a postura de coração daquela mulher, rendida aos pés dele. E ela não apenas tem uma postura de contrição interna, mas ela rende-se aos pés de Jesus e demonstra isso para ele. Fazendo como? Derramando aquele perfume caro aos pés de Jesus, se derramando em lágrimas, né? Ela não precisava de nada disso, porque Jesus conhece o nosso interior. Mas ela estava numa condição de tanta contrição, de tanta rendição, que foi impossível não chorar, né? E ela recebeu, ela também, como a outra mulher samaritana, ela recebeu o olhar de Jesus, o olhar misericordioso, não o olhar julgador daquele fariseu, mas o olhar de misericórdia, o olhar de compaixão. E ele falou para o fariseu, né? Você não fez nada do que poderia ter feito. E essa mulher está desde a hora que eu entrei, chorando aos meus pés, lavando os meus pés com o próprio cabelo. E ele diz da mesma forma que disse para outra mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. A mulher, então, a despeito do que o mundo tenta colocar na nossa mente, ela não foi desvalorizada, nem pela palavra de Deus, nem pela igreja primitiva. Ela foi desvalorizada pela cultura pagã. Porque não era do interesse da cultura pagã que as mulheres se convertessem. Eles queriam as mulheres escravizadas, né? Eles queriam as prostitutas servindo nos templos. E hoje, minhas amadas, não é muito diferente, né? Nós vivemos num mundo caído que quer a todo custo nos mostrar uma identidade distorcida, né? De fato, a nossa imagem foi distorcida pelo pecado, mas ela pode ser refeita, sendo refeita a cada processo da santificação que nós nos submetemos quando nós estamos rendidas aos pés de Jesus. Atos 12, de 12 a 15, nos mostra também como que as mulheres eram valorizadas e participavam da vida, da dinâmica da igreja. Aqui, o contexto é de quando Pedro sai da prisão. Atos 12, de 12 a 15, diz o seguinte: considerando ele a situação, Pedro, né, considerando a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Ele saiu da prisão e lembrou-se de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Veja, na casa de Maria, mãe de João, havia muitas pessoas congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Vejam, mais uma vez uma mulher recebe um destaque, dizendo que estava havendo um culto ali naquela casa, né? Um culto de oração na casa dessa mulher, e havia pessoas ali, né? Porque muitas pessoas, diz a palavra de Deus, muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E nós temos outros exemplos no Novo Testamento também. Nós citamos alguns do Antigo Testamento e nós temos aqui, essa é uma delas, né? No Novo Testamento, a mulher samaritana. Nós temos Priscila, que era esposa de Áquila, que é citada muitas vezes. Lídia, nós gravamos também um vídeo, né, sobre Lídia, o momento, o local lá onde ela foi batizada depois da conversão. Lloyd. E nós temos um fato muito interessante, que depois da conversão do imperador Constantino, e eu estou falando de 312 depois de Cristo, Roma aprovou leis alterando o direito de propriedade das mulheres. Alterou leis também, alterando o casamento, dificultando mais o divórcio. E isso só foi possível a partir do momento da conversão deste imperador. Então, mais uma vez, o cristianismo começando a mudar aquela sociedade extremamente pagã e que desvalorizava tanto a mulher. Então, nos episódios, nos momentos em que o evangelho foi reprimido, nesses momentos, a posição da mulher sempre foi
rebaixada, sempre foi desvalorizada. E nós vemos o tanto que o feminismo radical desvalorizou e difamou a feminilidade bíblica, né? O papel bíblico que foi estabelecido para nós. E provocou distorções, inclusive, no papel da maternidade, né? Foi um dos que foram mais atacados. O papel de esposa, o papel de mãe, e, consequentemente, os homens também se tornaram confusos. Eles perderam a identidade dele, né? Porque viam mulheres que queriam ser como eles, que queriam agir como eles. Eles também ficaram confusos nesse meio do caminho. Então, é preciso que haja um resgate, não apenas dessa feminilidade bíblica, como também da masculinidade bíblica, segundo a palavra de Deus. Não sobre alguns estereótipos que andam falando por aí, né? A nossa regra, o nosso parâmetro é a palavra de Deus. E ela traz seguramente esses padrões aqui de valorização da mulher, mas nós não podemos esquecer que as mulheres mais importantes na Bíblia, elas não foram influentes por causa da carreira ou por causa da posição. E a palavra de Deus menciona várias vezes que mulheres de alta posição se converteram, né? E esse alta posição aí é mulheres ricas. Nós temos a Bíblia mostrando profetisas, juízas, mas elas não impactaram aquela época, a geração delas, pelo cargo. Elas impactaram, ou pelo poder econômico. Elas impactaram por causa do caráter dessas mulheres, que foi forjado, que foi modelado em Cristo Jesus, que foi modelado na mensagem do Evangelho, porque desde Eva já havia a promessa da vinda de Jesus. E essas mulheres do Antigo Testamento, elas viveram pela fé, elas acreditaram também nessa promessa pela fé. Hoje, nós sabemos que ele veio, né? Nós vivemos também pela fé, mas ele já veio. Nós sabemos que ele veio. Nós vivemos agora na esperança da volta dele. Então, não há diferença entre as mulheres do Antigo e do Novo Testamento e nós. A nossa perspectiva deve ser a mesma, apontando para Jesus. O modelo é Jesus. Portanto, nós não devemos ser reconhecidas pela nossa posição, pela nossa condição financeira, pela nossa influência em alguma área, mas nós precisamos ser reconhecidas pelo nosso caráter, sendo forjado através de Cristo Jesus. E com certeza, se isso acontecer na nossa vida, nós vamos deixar um legado, como essas mulheres deixaram. Essas mulheres não só influenciaram a geração delas, porque foram mulheres que ensinaram os filhos nos caminhos do Senhor e viram os seus filhos se tornando reis, né? Se tornando pessoas influentes, pregadoras, que levam a mensagem, que levaram a mensagem do Evangelho. E hoje nós podemos exercer esse mesmo papel na nossa casa. 1 Pedro 3, de 3 a 4, diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ninguém aqui está dizendo que nós não podemos nos arrumar, que nós não podemos usar algo como isso que eu estou usando. Está dizendo que não é isso que importa, que o nosso adorno é o interior do nosso coração rendido a Jesus, incorruptível, né? Olhando para os valores do alto. Esse será o legado verdadeiro que nós vamos deixar para a geração nossa de hoje e para as futuras. É a fidelidade que vai poder ser enxergada nas nossas vidas. Lembra que a palavra de Deus diz que não se pode colocar uma candeia debaixo de algum lugar, de algum móvel? A candeia tem que estar em cima, porque se ela estiver em cima, ela vai iluminar. E por mais que as trevas tentem nos confundir, a luz
que vem do Senhor Jesus e que é refletida através de nós, ela é muito maior. Façam a experiência de escurecerem o quarto de vocês por completo. Se vocês abrirem uma frestinha, já vai trazer luz para o ambiente. Esse é o poder da luz. Imaginem o poder da luz de Jesus, que pode ser refletida através das nossas vidas. Então, a Bíblia reconhece, sim, a diferença de papel do homem e a diferença do papel da mulher. E nós vamos ter a oportunidade de estudar isso ao longo dos nossos estudos. Mas a Bíblia jamais marginaliza ou relega a mulher a uma segunda classe. Pelo contrário, ela dá destaque com honra especial. Vejam 1 Pedro 3,7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que Deus possa permitir que nós tenhamos uma visão correta, segundo as lentes do Evangelho, do nosso papel como mulher, do nosso papel como filha do Altíssimo, do nosso papel como esposa, do nosso papel como mãe, do nosso papel como amiga, do nosso papel como dentro de uma família maior, do nosso papel no nosso trabalho. Não importa se é fora de casa ou se é dentro de casa, nosso trabalho, as nossas atribuições, que nós possamos ter essa visão correta. E nós só vamos ter essa visão correta quando nós estudarmos corretamente a palavra de Deus, buscando o discernimento que só o Espírito Santo pode trazer durante o momento que eu estiver estudando a palavra de Deus. E a nossa proposta daqui para frente é exatamente essa: estudar algumas mulheres da Bíblia para aprendermos com o que ficou registrado na palavra, como nós podemos ser mulheres segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe vocês.